Cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sobre o que vamos falar no vídeo de hoje? Calma, calma. Segura o coração, tá pronto? Lula do céu! Que foto é essa, painho? A CONTAG, uma das entidades envolvidas no roubo dos aposentados, Lula falha alguma coisa. Enfim, né? Um pequeno aperitivo do que vamos falar hoje e muito mais. O escândalo do INSS chega a um novo patamar. Será que o PT... O que será que o PT... O que passava na cabeça do PT ao longo dos últimos anos? Lula. Temos muitas perguntas, Lula. E eu estou sem respostas. Talvez só uma CPI para resolver isso. Gente, vamos começar o nosso vídeo, começando aí, trazendo mais algumas desventuras. Essa do Lula não é a única. É mais uma matéria aí na imprensa sobre o filho de uma pessoa muito importante do governo Lula. Ih, rapaz, que anda advogando aí para essas entidades. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o número 2. Também teve umas reuniões do barulho, né? Vamos mostrar os documentos aí para provar tudo isso. E mais algumas confusões ligadas ao INSS. Aí na segunda parte do vídeo de hoje... eu acho que tá até mais interessante, sem brincadeira nenhuma, porque vamos falar dos donos do Brasil e dos donos do mundo. A turma que, inclusive, ajudou o Lula a estar onde ele está hoje e que ajudou a construir esse prédio em destruição, né, caindo aos pedaços, que é o Brasil atual. Meio catastrófico a forma de narrar as coisas, né? Mas a gente tem umas coisas bem curiosas na segunda parte. Quero falar com vocês sobre a CPI do Banco Master. Quero falar com vocês sobre... como alguns empresários vêm se movimentando no Brasil, puxando, né, o fio no Banco Master. Vamos falar da família da JBS. Enfim, tem umas coisinhas aí e mais. Vamos que vamos, que é para ter de comentar sobre tudo. Mas antes de entrar na questão do INSS, uma notícia rápida, que é só para mostrar, né? A CNN também noticiou que chega amanhã o enviado de Trump, né? Representante da gestão Trump, virá ao Brasil para discutir sanções a alguém. Enfim, o objetivo da visita é ouvir parlamentares sobre a ação não só do ministro Supremo, mas de outras autoridades brasileiras, como o PGR Paulo Gonet. Em um segundo momento, a intenção será obter informações sobre a conduta de autoridades brasileiras e se elas agem de acordo com o governo dos Estados Unidos, com o intuito de promover o cerceamento de liberdade de expressão de jornalistas e políticos de direita. A CNN apurou que, entre as punições previstas pelo governo norte-americano para esses casos, estão a proibição de entrada nos Estados Unidos, que acho que não faz muita diferença, a não ser que o cara goste de visitar o Mickey. 2. Bloqueio financeiro a instituições financeiras com base no país como empresas de cartão de crédito. Aí que fica mais coisado. Cartão Visa, Mastercard, aquelas bandeirinhas que são aceitas no mundo todo, não passa mais. Você não pode ter um cartão de crédito mais, nem de débito, se usar essas bandeiras. Enfim, né? Vamos observar o que vai acontecer ao longo da semana. Com certeza teremos mais notícias. Mas, ainda tem mais essa. Que até é a ponte realmente pra gente falar do INSS. Elon Musk comentou aí, né, que a inelegibilidade de Bolsonaro é tirania. É uma tirania. E a Itsuki relembra, né? Se hoje Bolsonaro está inelegível e existe uma disputa pelos votos dos bolsonaristas, é sempre bom lembrar o partido responsável por essa situação. Coincidentemente, os ciristas estão em campanha para que Ciro Gomes dispute a presidência com o rótulo de candidato nacionalista. Então, parabéns aí ao PDT. É o PDT do Lupe, é o mesmo PDT do Ciro Gomes. Foi este partido que acionou o TSE para derrotar Bolsonaro no tapetão por conta da reunião com os embaixadores. Oh, meu Deus do céu! Para proteger, né, a democracia brasileira. Mas vamos lá. Começando sobre o INSS, chefe de 5 entidades eram cadastrados no Bolsa Família. Parece que os caras não aguentam ver um dinheiro fácil que querem se jogar. Como é que os caras podem estar na frente de uma entidade dessas, várias aí, né, ganhando milhões, e ao mesmo tempo estarem cadastrados no Bolsa Família? O que consegue me surpreender ainda mais do que isso é que meses atrás, o discurso de Lula e de Haddad, quando começaram aí com arroxo contra o BPC, era para combater as fraudes. E aí?
Eu acho que era ou não era uma fraude aí? Essa turma era para estar recebendo dinheiro do Bolsa Família? Era para estar recebendo dinheiro do Bolsa Família? Parece que o arroxo, né? Parece que não funcionou muito bem. Mas enfim, 67% dos aposentados atingidos pelo esquema de fraude do INSS é da zona rural, aponta a Polícia Federal. O Henrique Soldoni comenta que você acha mesmo que aposentados da roça conseguem falar com um gerente de banco? Eles são tratados como escória da sociedade por bancos como Itaú. Meus familiares são a prova viva. E depois vem esses, perturbados, dizendo que são as vítimas mais vulneráveis da sociedade. 67. 2 a cada 3 alvos eram realmente aquela população mais sofrida de todo o Brasil. É desumano. É desumano o que está acontecendo. E lembra que não tem 4 dias a turma do Metrópolis comentou que o filho do ministro Lewandowski estava atuando para uma dessas entidades? Pois bem, parece que não é só uma entidade. Filho de Lewandowski advoga para 2 entidades na mira da Polícia Federal. O vínculo profissional do filho do Lewandowski é mais amplo do que inicialmente noticiado. Além do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o SEBAP, Henrique Lewandowski também advoga para a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, que é a AMBEC. A AMBEC captou apenas 231 milhões de reais nesse esquema. Uma procuração a qual a equipe da coluna teve acesso mostra que Henrique é um dos profissionais do escritório Panela Advogados, constituído para representar a AMBEC em uma ação do TCU. Que ação? Que ação é essa? Que após uma auditoria da corte, detectou irregularidades em descontos sem o consentimento dos pensionistas ainda em 2024 e determinou uma série de medidas cautelares a serem cumpridas pelo INSS. O TCU, em 2024, viu que tinha algo errado. Começou a falar, tem que suspender esses pagamentos aí, estão indevidos. E aí, o filho do ministro Lewandowski foi contratado, prestando serviço aí, para as empresas, o instrutório que ele está. E essas empresas, essas entidades, entraram na ações contra o TCU, para não suspender os repasses. Entre elas estava o bloqueio automático de novos descontos, que eram repassados para pelo menos 11 sindicatos e associações investigadas pela Polícia Federal, e o ressarcimento dos valores subtraídos de forma inadequada, bem como a identificação das entidades suspeitas de fraude. O documento foi assinado em 6 de março deste ano, 1 mês e meio antes da operação. Bem próximo, né? Bem próximo mesmo. O portal Metrópolis já havia revelado que o escritório onde Henrique Lewandowski trabalha havia sido contratado para representar a SEBAP, entidade citada nas investigações que teria recebido 139 milhões de reais. Questionado por parlamentares na Comissão de Segurança Pública da Câmara, na última terça, sobre os potenciais riscos de conflito de interesses, uma vez que o Lewandowski é o chefe da Polícia Federal, já que ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele se esquivou. Ele desviou. Apesar da norma estabelecida pelo TCU mandar usar biometria para comprovar a anuência dos beneficiários, a investigação da PF indica que os envolvidos no esquema dentro do INSS, incluindo o ex-diretor Stefanuto, atropelaram o mecanismo e autorizaram centenas de milhares de descontos não autorizados. Uma das entidades que teve aí a biometria dispensada é a entidade que tem, em seus quadros, o irmão de Lula, Frei Chico. Mas com certeza essa entidade é inocente e o Frei Chico também. Por quê? Porque Lula é santo. Lula é santo. Lula nunca está errado. Porque Lula é ungido do establishment brasileiro. Aí Lula escolheu a dedo o novo ministro. É dele. Conta pessoal. E a CNN nos conta, que o novo ministro esteve em reunião que o governo foi alertado sobre fraude. Mas agora, peraí, que eu não tô conseguindo entender. Olha só. O Volney, ele já era o número 2. Como é que caiu o ministro e não caiu o número 2? O secretário executivo? Não faz sentido, Não faz nenhum sentido isso.
E o Lupe caiu porque, a priori, ele não agiu como deveria. Ele não foi rápido o suficiente porque ele foi alertado, em tese, não agiu com a velocidade que se espera. Tem gente aí já tá levantando a possibilidade de prevaricação. Eu jamais, um indicado Lula faria isso. Aí, se o Lupe caiu porque foi alertado e não agiu a contento, o novo ministro também foi alertado e estava na mesma reunião que o Lupe estava. Em 2023, não faz nenhum sentido essa nomeação, a não ser que faça parte, né, da estratégia de comunicação para abafar o escândalo da Rede Globo, tentando colocar a culpa no Lupe para isolar o Lula. O Volney estava presente na reunião do Conselho Nacional do INSS, que a conselheira Tônia Galetti alertou sobre os descontos de mensalidades dos aposentados. A informação consta na ata da reunião de 12 de junho de 2023. De acordo com o documento, o atual ministro da Previdência se pronunciou em 2 ocasiões no encontro. A lista de presença também registra o nome de Volney na reunião. E ele não estava só nessa reunião, o Volney. A gente tá chegando na foto do Lula. Estamos chegando na foto do Lula. Calma, só um pouquinho. Novo ministro da Previdência substituiu Lupe em reunião que tratou de descontos em aposentadorias. O novo ministro da Previdência, o Volney, presidiu a reunião do Conselho Nacional da Previdência Social em abril de 2024, ou seja, mais de um ano atrás, quando o colegiado tratava de denúncias de fraude no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, por meio de descontos indevidos em aposentadorias. Abril de 2024. Ele não só foi alertado em abril de 2024, como ele esteve na reunião em 12 de junho de 2023, ou seja, desde junho de 2023, ele já estava sendo alertado. E o novo ministro de Lula, ele recebeu a associação investigada em esquema do INSS um mês após ser alertado da fraude. Após ser alertado, ele recebeu uma das associações. Volney recebeu o representante da CONTAG em seu gabinete em julho de 2023. O Ministério não informa a pauta do encontro. Olha só, em junho foi alertado pela primeira vez lá pela Tônia. Em abril de 2024, ele presidiu uma reunião que já tratava de fraudes. Ele presidiu, porque, ó, você pode falar, não, ele estava na reunião. Até aqui o final, ó. De acordo com o documento, o atual ministro da Previdência se pronunciou em 2 ocasiões. No evento de junho de 2023, ele participou, ele não estava lá só em presença, não. Ele estava em corpo e espírito. Ele estava lá, participou, levantou a mão, né, deu a sua contribuição, né, tá lá. A lista de presença estava lá, né? Eu tô aqui para participar, para ajudar. Mas ainda é que ele estava assim, na lista de participantes. Esta daqui de abril de 2024, essa daqui, ele estava presidindo. Calma, eu tô inflando isso, não é à toa. Mas enfim, essa reunião, um mês após a de junho de 2023, tá aqui, como vocês podem ver, né? Aquela reunião foi no dia 12. Essa aqui, na verdade, tá no dia 11. 29 dias depois. Reunião com a CONTAG, agenda de Volney Queiroz. E aí? E o Ministério não quer contar os assuntos envolvidos. O Ministério não quer contar os assuntos, né, envolvidos no meio dessas discussões. Ah, quem não deve não teme. E aí? Obrigado, Estadão. Obrigado, Estadão. A CONTAG tinha facilidade para agendas com representantes do governo e até com Lula. Como mostrou a coluna do Estadão, a entidade foi recebida pelo petista e por 6 ministros ao longo de 2024. Lula que não trabalha, com base em que eu digo que Lula não trabalha? Com base no encontro que ele teve com os parlamentares. O próprio Estadão fez um levantamento. Lula teve menos de 20%
da mesma quantidade de eventos, de encontros que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro foi mais de 500, Lula foi 90 e poucos. Temer mais de 480. Lula não trabalha. Os aliados do Lula falam isso, que ele tá cansado. Ele não tem tempo, ele tá cansado de fazer política, mas pra CONTAG, Lulinha arrumou um tempo. Porque Lula é o grande líder sindical deste país. Ele não deixa nenhuma associação ligada a sindicato de lado. Antes de falar mais algumas coisinhas, eu quero voltar nessa postagem aqui de ontem. Pra gente dar uma profundidade naquela foto. 3 de março de 2019. Vocês concordam comigo? Aqui, ó. Momento que eu vou tentar deixar o meu lado torcedor de lado. Meu lado torcedor que quer ver o Lula, né, muito feliz. Eu quero ver o Lula se lascar, né? Mas deixa pra lá. Deixar o lado torcedor de lado. Tentar ser o mais imparcial possível. Vem só, olha só, gente. Falando sério. Você acha que se uma lei envolvendo liberdade de expressão for colocada em pauta, começar a ser discutida, começar a ser articulada, a direita brasileira não vai olhar nisso daí, sabe, com a lupa, com o microscópio? Por quê? Porque é um tema caro para a direita. Caro para a direita, caríssimo para a direita. Assim, tá no coração das pautas da direita. Uma lei ligada a meu corpo e minhas regras. A direita também, cara, não, isso aqui pra gente é, assim, cláusula pétrea. Tá na base, no alicerce da direita brasileira. Pegue esse raciocínio e aplique para a esquerda. Qual é a base da esquerda? Quem é o Lula? O Lula era um líder sindical. Lula era um líder sindical. Cresceu nas greves do ABC. Então, assim, essa luta sindical está para a esquerda, como a questão da liberdade de expressão está para a direita. E o que eu quero falar com isso? É quase impossível as coisas ligadas a sindicato como um todo não terem, né, uma proximidade com o PT. Não tô falando em relação ao esquema, não tô falando isso daí. Né? Não tô nem falando do irmão Lula Frei Chico. É o seguinte, após o cancelamento, né, o fim do imposto sindical obrigatório, sabendo que o PT, Dilma, toda a esquerda ao longo dos anos, esteve muito próximo ali da CUT, né, inclusive nas suas manifestações de rua, a partir do momento que tem o fim, né, do imposto sindical obrigatório, a turma tinha que arrumar um jeito de continuar se financiando. E eu acho que essa interlocução, nesse diálogo com os partidos de esquerda, querendo ou não, ele continua. Ao longo desses anos todos, porque isso não nasceu agora. Desde 2016 já tá essa confusão rolando. Em nenhum momento, ninguém da esquerda brasileira, não precisa ser do PT não, do PT, do PDT, do PCdoB, de qualquer partido desse ligado a sindicato, não ouviu um burburinho? Diga assim, vem cá, irmão, como é que vocês estão conseguindo se financiar? Porque se o imposto sindical obrigatório foi cortado, como é que vocês estão conseguindo se financiar? E olha lá, vê que o dono do sindicato é com vida boa. Você pega pelas imagens divulgadas, né, da operação da Polícia Federal, rodando de Porsche, Ferrari, mas, rapaz, velho, como é que vocês estão ganhando esse dinheiro? Aí que eu coloco esse tweet aqui do Rogério Corrêa. O Brasil no carnaval e o fascismo age contra a organização do povo. Na calada da madrugada, Bolsonaro emitiu um MP alterando artigos da CLT e estabelecendo restrições à contribuição sindical facultativa e à mensalidade de filiados aos sindicatos. É uma pauta que ninguém da direita estava prestando atenção, ninguém nem ligava. Por quê? Porque, vai adianta aí. Agora para a esquerda, eu fico me perguntando, né? Sabendo que essas entidades, associações, fizeram lobby para modificar a medida provisória de Bolsonaro, porque a revalidação era a cada 1 ano. E ele, desse 1 ano, passou para 3 anos. Depois eles derrubaram tudo no Congresso, fizeram lobby. Fizeram lobby junto a quem? Ninguém em nenhum momento chegou a desconfiar até onde vai a proximidade dessas instituições, né? Com pessoas da esquerda brasileira. Tá difícil segurar uma CPI, né? Eu tô falando aqui, você vê, ó. Eu nem tô forçando a barra. Tô nem fazendo torcida nem nada. Tô apenas trazendo certo retrospecto, colocando questões no ar. Às vezes o Lula parou ali de supetão. Ah, CONTAG tá aí. Tá, beleza. E o restante? Pô, acesso a 6 ministros. Acesso à turma do PDT.
Mesmo assim, olha só, e nesse caso do PDT é muito estranho porque o Volney, ele foi alertado mais de uma vez. Ele teve encontros. Sabe? Os ministros não conversam entre si. Um escândalo, pô, no INSS envolvendo desconto. Não é difícil de saber que você podia estar lidando com uma coisa na casa de bilhão. Ninguém comentava sobre isso. Você vê lá a Tônia, né, que denunciou. Como é o nome dela certinho? Tônia Galete. Tônia Galete, pô. Isso aqui não tava rodando. Ela falou lá, isso aqui não roda de boca em boca. Tem ninguém pra dar um toque. E o ministro continua recebendo, evento no Palácio do Planalto. Essas instituições são a base do PT. São a base da esquerda no Brasil. E aí? A Polícia Federal, até agora, segue investigações. Eu acho que essas questões, né? O melhor seria você pegar esses ministros que recebeu essas entidades, bota na CPI, pergunta, questiona, e questiona na boa. Porque o Volney, ele não quis contar pro Estadão qual foi, né? E começa a ficar cada vez mais suspeito. Por que o Volney não quis contar? Por que ele não quis contar? Por que ele não quis informar, né? A pauta deste encontro. Por que ele não quis? Por que, Volney? E o Lula tá aqui, ó. Ê, Lula bonito, retado. A CONTAG tinha facilidade para agendas com representantes do governo e até com Lula. Como mostrou a conta do Estadão, a entidade foi recebida pelo petista e por 6 ministros. 6 ministros diferentes. Quem são todos esses ministros? São todos ligados à esquerda? Quem tem que fazer é a CPI, né? Talvez só uma CPI aí para ajudar a elucidar o escândalo do INSS. Aí só para pontuar, para mostrar que essa troca aí do Lula pelo Volney não faz nenhum sentido, que você colocar o número 2 e que também foi alertado e que pouco fez, né, para resolver o pepino, é só parte de uma estratégia de comunicações junto com a turma da Globo para abafar o escândalo e tentar blindar o Lula. Gleisi entra em campo após demissão de Lupe. Para quê? Tentar manter o PDT na base, garantir que tá tudo de boa. Segundo apurou a coluna, Gleisi conversou por telefone com integrantes do PDT durante toda a sexta-feira. A ministra ouviu sugestões de nomes para a pasta e aceitou a indicação de Queiroz para comandar o governo, né, do Volney, né? Ela aceitou. Integrantes do PDT e da liderança do governo não veem neste momento a possibilidade do PDT deixar a base de Lula. No entanto, reconhecem que Lupe era o grande fiador da gestão petista na legenda. Aí você vê o que a gente vem insistindo. Gleisi atuou para manter o PDT na base do governo porque não quer perder o apoio nas votações de interesse no Congresso e também nas próximas eleições presidenciais de 2026. A ministra, inclusive, era uma das únicas auxiliares de Lula que inicialmente foi contra a demissão de Lupe. Por quê? Com medo do fator Ciro Gomes. Aí você também deveria estar se questionando. Mas espera aí, se Lula é um governo esquerda, trabalhista, comunista, marxista, por que temer o PDT votar contra? Porque se Lula colocar projetos de interesse da esquerda, o PDT não tem como votar contra. O PDT é refém. Ele vai falar o quê? Não, eu vou votar contra para safadear com Lula e se queimar perante a esquerda. Talvez o Lula quer essa adesão exatamente para essa agenda do Fernando Haddad, a agenda dos bancos. Porque senão você não tem que ter medo em votações no Congresso. Não é isso? Enfim, né? Perguntas que só eu não consigo responder. Não sei se a imprensa vai me ajudar a responder, né? Temos que tentar entender. E aí? O irmão de Lula, em uma das entidades, Lula batendo foto com outra, entidades visitando ministros, colocando o número 2 que não difere nada do número 1. Parece que o governo não quer resolver o problema. Lula, faça alguma coisa, Lula. Tá ficando bom, viu? E quem poderia imaginar, né, gente? Mais um escândalo de corrupção na era do PT. Quem poderia imaginar isso daí? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar que tem muito mais coisa. Vejam só, né? Falando de CPI, e a gente tá comentando ontem, né, que tinha aí uma fila de CPIs, e esse daqui nem tava protocolado ainda. Nem tava, mas estava-se em busca de assinaturas. Senadores retiram apoio à CPI do Banco Master. Lembrando, né, que o grande Ciro Nogueira,
Apareceu nas manchetes do Globo como um dos articuladores para a retirada de assinaturas. Aí eu fiquei muito surpreso de ver o seguinte, ó. Antes mesmo de ser oficialmente instalada, a CPI do Banco Master já é alvo da pressão e movimentação nos bastidores do Senado. 2 parlamentares que haviam endossado o requerimento de abertura decidiram, ao longo dos últimos dias, retirar a assinatura de apoio. Quem? Carlos Viana, do Podemos, e Cleitinho, do Republicanos. Cleitinho, né? O Cleitinho. Em comum, Viana e Cleitinho são de Minas e, portanto, conterrâneos do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Procurada pela equipe, a assessoria de Cleitinho alegou que o senador preferiu focar na CPI do INSS. Disse ainda que ele não conhece o Vorcaro, já Viana não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. Eu não consigo entender, né? Porque tem que focar em uma, não nas duas ao mesmo tempo, Cleitinho. Acho que você tem tempo pra tudo, né? Mas tudo bem. Tem até tempo de fazer show, né? Tava fazendo show esses dias. Cleitinho era cantor no passado, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas voltou a fazer show por aí. O pano de fundo da CPI é a aquisição do Banco Master pelo PRB, né? Como Banco Estatal do Distrito Federal. O negócio foi feito sob as bênçãos de Ciro Nogueira e do Rueda. Eu tenho uma coisa para comentar para vocês sobre União Progressista, mas não hoje. Eu nem vou começar a comentar, mas interessantíssimo. Interessantíssima coisa que eu andei ouvindo. Fique na mente, possivelmente falaremos amanhã. Possivelmente, não garanto, depender dos escândalos do INSS. Conforme informou o blog, a CPI do Banco Master enfrenta forte oposição de Ciro Nogueira, que vem operando nos bastidores contra a sua criação. Enfim. Caso Master leva técnicos do TCU a sugerirem auditoria no Banco Central. Assim como o TCU, né, sugeriu, né, que o INSS fizesse algumas coisas e a gente via esse rombo bilionário, o mesmo TCU tá falando, vamos fazer uma auditoria aí, né? Vamos fazer auditoria aí, o Banco Central, tá bom. A área técnica do TCU sugeriu que o órgão instaure uma auditoria no Banco Central para avaliar a supervisão do órgão em relação às operações envolvendo CDBs e os possíveis impactos no FGC, tanto no caso envolvendo o Banco Master como outros do Sistema Financeiro Nacional. Veja só. A TCU falou pro INSS, suspende aí que pode estar dando problema. E era arrecadação de 40 e poucos reais. 50 reais. Já foi um rombo de 6 bilhões. Aí agora o TCU tá avisando o Banco Central, dá uma olhada nessa gestão de CDBs, vê aí como é que tá. Conforme foi noticiado essa questão do Banco Master, se tivesse aí um cataclisma no Brasil, né, o CDB não conseguir pagar, esse FGC é um fundo para garantir que se você fez um aporte em CBDs, até 250 mil reais cobre. O pessoal fala assim que, na pior das hipóteses, você poderia ter um rombo no FGC de 100 bilhões. 100 bilhões. No caso do INSS foram 6. Nesse daqui são 100 bilhões. É o quê? Dá 6? Quase 7. Então dá quase 17 vezes o tamanho do escândalo do INSS. No pior dos cenários. 17 vezes. 17 INSS. Mas tudo bem. Mas o pessoal tá ali. Não, vamos fazer a CPI. Quem questionou e cobrou o TCU foi a Carol de Tone, do PL, e o Jordi, também do PL. Mas vejam só, né? Os bolsonaristas que foram lá cobrar. Só podia ser. Que pediram investigação do TCU em relação à aquisição do Master pelo BRB. Apesar de negar a representação, os técnicos assinalaram ser relevante o encaminhamento a este tribunal de proposta para a realização de fiscalização na modalidade de auditoria, a fim de conhecer as ações de supervisão prudencial conduzidas pelo Banco Central no tema. Me conta aí, Banco Central, o que é que tu tá fazendo aí? Me conta aí, Banco Central. Mas tu não me disse que tu tava de olho fechado. Não vai me falar que tu não sabia de nada e que pra atuar, às vezes, não é tão rápido, né? Não me vem com a mesma desculpa do Carlos Lupe. Aí acreditem se quiser. O senador que estava capitaneando a CPI do Banco Master era o Isalci Lucas. E ele mesmo desistiu. O próprio Isalci desistiu. Fique assim, mas como assim? O que está acontecendo? Vamos ouvir aqui o senhor Isalci Lucas.
Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, senadores, senadoras. Senhor presidente, cheguei em Brasília em 1970. Me formei em 80 e acompanho as nossas instituições aqui no DF já há algum tempo, né? Pela minha formação como contador, auditor. E eu quero falar hoje aqui, presidente, sobre a questão do BRB. Você vê, ele, né, experiência como contador, auditor. Ele vai falar do caso. Eu soube pela imprensa Só pela imprensa. que haveria uma proposta do BRB adquirir o Banco Master. E muitos artigos da imprensa questionando uma série de detalhes que eu não conhecia especificamente. Recebi vários documentos, fiz uma análise sobre esses documentos todos e nesses últimos 15 dias, presidente, me dediquei muito conversando com assessores, conversando com advogados e tive também conversa direta com o próprio presidente do BRB. E na prática, talvez por falta de informação, né, o que vai acontecer, o que está pretendendo o BRB é comprar parte do Banco Master. Então, muitas coisas que foram faladas na imprensa não estão entrando nessa negociação. Esse é um segmento. Muitas coisas estão falando na imprensa. O que a imprensa falou, senador Exalci? O que a imprensa falou, senador Exalci? Exalci. Que fala genérica, viu? Falou tudo pra não falar nada. 1 minuto e 40 de enrolação. Eu vou dar play todo, que é pra vocês verem, né? Como que fala, rapaz, um senador da República. Muito sensível. E eu quero aqui agradecer muitos dos parlamentares, dos senadores e senadoras, que grande parte deles talvez tenha assinado também, muito em função da credibilidade, em função do conhecimento que a gente tem da matéria. Eu que já fui auditor independente, né, hoje não exerço mais, mas de qualquer forma conheço bastante a questão do mercado financeiro e também de contabilidade. E me convenci que realmente para o Banco Regional de Brasília, que é a maior preocupação minha e com certeza também da senadora Damares e da senadora Leila, é que o BRB é um patrimônio nosso aqui do Distrito Federal. Era um banco regional, hoje virou um banco nacional, são mais de 20 estados, são mais quase 9 milhões de clientes. Então eu recebi todo o memorial e todas as dúvidas que tinham relacionado ao BRB, eu consegui tirar as dúvidas. Portanto, tenho aqui já alguns relatórios, tanto do BRB como também do Banco Master, e quero aqui, de certa forma, tranquilizar, porque... Tá aí, né? Ai... Eu gostei daquela parte, tá ali, né? Ele tomou a decisão após entender que a CPI causaria uma instabilidade no mercado financeiro. Ele conhece isso. Meu Deus. Temos que proteger o mercado financeiro, gente. Temos que proteger o mercado financeiro. Aí agora veja o timing das coisas. Primeiro sai a notícia que Ciro Nogueira entra em campo para tirar as assinaturas. Dia 30, Exalci, né? Não precisa de CP mais não, pra gente não desestabilizar, trazer instabilidade ao mercado financeiro. 1º de maio. Interesse no Master leva Joesley Batista a visitar Galípolo no Banco Central. O Banco Central se limitou a informar que o encontro tratou de assuntos institucionais. A JF não se posiciona oficialmente sobre a pauta. 5 fontes do mercado afirmaram que o interesse do grupo é pelo Banco Master. Uma delas, ligada à JF, explica que o grupo pretende fazer uma proposta pela Credicest e pela carteira de precatórios do Master, por meio de um de seus ativos financeiros, o PicPay ou o Banco Original. 2 de maio.
Joesley Batista está em negociação adiantada para comprar ativos do dono do Master. Saiba os detalhes. As negociações de Daniel Vorcaro, tanto com o FGC quanto com Joesley Batista, por meio da JF Investimentos, estão bastante adiantadas. Uma provável compra de alguns ativos do Banco Master por Joesley, antecipada por Adriana Fernandes, inclui também ativos pessoais de Vorcaro, como imóveis e participações em empresas. São os ativos que ficam de fora da transação entre o BRB e o Master. Assim, é curioso. Sabe? É muito curioso o time das coisas, né? E a preocupação do Exalci em não trazer instabilidade. É porque tá tudo tão muito estável, né, Exalci? Tá tudo muito estável. Ó, o BRB pega uma parte, a JBS pega outra, aí o BTG também tá correndo por fora. Tá tudo calmo no Brasil. Eu não sei. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa desconfiada. Eu sou uma pessoa que já fui mordido por cobra, então tenho medo de salsicha. Eu tenho medo de salsicha. Aí quando eu vejo esse tipo de notícia, eu fico me questionando o que é que passa na cabeça do Exalci, né? Assim, as coincidências no Brasil e como elas vão se encaixando são coisas que, assim, se colocasse isso aqui, gente, você fala a verdade. Fala a verdade. Se isso daqui fosse uma série da Netflix, tu ia assistir até o segundo episódio? Ou tu ia desligar? Tu ia falar, isso aqui é... eu já sei o final, não vou nem mais assistir mais, tá até sem graça. Está até sem graça. O padrão de Brasil tá até sem graça, porque tá muito previsível. O padrão Brasil tá até sem graça, porque o Brasil normalmente costuma, né, surpreender nos seus roteiros. Pelo amor de Deus. Instabilidade. Não vai ter sido pela instabilidade do mercado financeiro. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí vamos ver aqui, ó. O grande mercado financeiro brasileiro. A nossa querida Financial Times publicou essa linda matéria. Goldman dos Trópicos quer ajudar o Brasil a alimentar o mundo. Olha como ele é bondoso. Tá falando de quem? Do BTG Pactual. Tratado como Goldman Sachs do Hemisfério Sul. Olha só, né? Que moral que o Dedé tem, viu? Ciro Nogueira deve ter comprado a revista impressa. Isso aqui tem que ter a edição de colecionador. Se você quiser ser amigo do Ciro Nogueira, compre a Financial Times desse mês, versão física, deve ter. Entregue na mão do Ciro Nogueira, é assim, empacotado. Fala, ó, versão de colecionador pra você, ó. Bota no quadro logo, bota numa moldura. De preferência com a foto do André Esteves do lado. O presidente do maior banco de investimento do Brasil estima que seu país fornecerá 80% dos alimentos extras necessários para alimentar o mundo nas próximas 2 décadas. E planeja aproveitar a oportunidade, tornando sua empresa um dos principais players globais em commodities. Mas peraí, eu não tô entendendo. O cara é dono de um banco, e agora ele quer controlar os commodities. É monopólio? Como é isso aqui, rapaz? É um campeão nacional. Nasce um campeão nacional. As 15 milhões de toneladas de commodities físicas negociadas anualmente pelo BTG permanecem muito abaixo dos níveis de gigantes do agronegócio como Cargill ou Bunge. No entanto, ao combinar sua gama de produtos, a empresa pretende se tornar um dos principais players globais do setor, com foco na rota entre a América Latina e a Ásia. O BTG pode oferecer aos seus clientes um serviço desde a porteira da fazenda até a entrega a um comprador chinês ou um comprador árabe em Abu Dhabi ou na Índia. Um serviço tão competitivo quanto ou até mais do que oferecido pelas grandes tradings, disse André Esteves. Veja uma expansão muito grande acontecendo na Ásia em termos do mundo das commodities. Com as altas taxas de juros do Brasil pesando sobre a atividade do mercado de capitais, os empréstimos corporativos foram a maior fonte de receita no ano passado. O sucesso não abalou sua ética de trabalho, conhecido por seus contatos de alto nível em Brasília. Eu fiquei aqui pensando, né? Imagina Ciro Nogueira. Tá aqui, ó. Eita, puxa, contato de alto nível. Será que estão falando de mim? Será que o Dedé acha que eu sou contato de alto nível? Ai, meu Deus, o André Esteves me ama. Ele me ama, ele não me ama. Aí pega a flor, ele me ama, ele não me ama. Ele me ama, ele não me ama. Ei, Ciro. Não dormiu, né? Ciro Nogueira tá aí. Ô, Dedé, tá falando de mim, foi? Tá falando de mim, Dedé? Tomara que seja de você, né, Ciro? Por todo o seu empenho aí em proteger o mercado financeiro de instabilidades. Realmente, assim, um homem a serviço do liberalismo. Commodities não é a única área que entusiasma Esteves. Ele também quer posicionar o BTG como porto de entrada e saída para a América Latina.
Vamos privar... Assim, eu quero uma camisa. Essas camisas já vendem. Manda entregar. Assim, abre um site, não tá nem lá entregar, porque eu vou ajudar a comprar. A gente tem que ser capitalista. Você abre um site, me diz aí qual o site que tá com essas compras, né? Tem entrega na Austrália, eu vou comprar. Vamos privatizar tudo para o BTG. Tem que ter a frase final. Para o BTG. Para o BTG. Para o BTG. O BTG tem participado de negociações com o Banco Central e outros grandes bancos sobre o futuro do Banco Master, segundo uma pessoa a par da situação. Maravilhoso. Aí, essa notícia me pegou demais. Me pegou demais porque eu tava fechando o Atlas no dia e tinha visto um tweet. E aí o Renato lembrou que ele fez esse tweet. E o tweet literalmente 10 dias antes. Que é esse tweet aqui abaixo. Mas antes de mostrar o tweet de 10 dias atrás, que vai fazer muito mais sentido, você fala, não, eu quero da porteira da fazenda até o comprador. Você só liga pra mim e resolve tudo. Da porteira da fazenda até mim. Pra você entender o nível que as coisas estão chegando no Brasil. Pra você entender. Um estado paralelo está se criando. Aí o Renato ele posta essa notícia e comenta, ó. A reportagem do Financial Times confirma e legitima esse movimento. Ao apresentar o BTG como Goldman Sachs dos trópicos, que pretende ajudar o Brasil a alimentar o mundo, o jornal revela ainda que, indiretamente, a escala do projeto em curso não se trata de fortalecer a capacidade produtiva do país, mas de posicionar um grupo financeiro nacional como operador global de fluxos. Essa ambição não passa pela industrialização, nem pela tecnologia, passa pelo controle da logística, do crédito, da dívida, da infraestrutura. A linguagem é de estratégia nacional, mas a arquitetura é de poder privado, construída com capital concentrado, sustentada por rentabilidade pública e amparada por ativos que antes pertenciam ao Estado. A forma como a Financial Times narra esse processo com naturalidade, sem qualquer tensão geopolítica ou crítica estrutural, ajuda a mostrar o quanto esse novo tipo de domínio se apresenta como se fosse apenas mais um capítulo do mercado, quando na verdade redesenha silenciosamente as bases da soberania. O que eu tinha comentado antes? Bom, ficou fora de ordem? Ô, diacho, peraí. Cadê? Ficou fora de ordem? Peraí. Acho que nem foi fora de ordem, acho que esqueci de copiar aqui. Peraí. Peraí. Um segundo, aqui tá rápido. Só abrir o Atlas aqui do mês anterior. Tutururu. Cadê? Abriu, eu botei... Cadê aqui? Abri aqui. Param. Só um segundo. Cadê? Do aeroporto de Guarulhos. Acho que é esse aqui, deixa eu ver. Não tá aqui não. Ah, tá no capítulo de economia, tá? Campeões nacionais. Cadê, ó? Aqui, o país sequestrado por campeões nacionais. É o nome do tema. Pronto. Ok. Aqui. 10 dias antes. A negociação do BTG para comprar o aeroporto de Guarulhos. BTG negocia a compra de Guarulhos, mas a pergunta certa não é por quanto. É pra quê? Pra quê? Agora você tem a resposta 10 dias depois. É a eficiência da porteira da fazenda até o comprador. Tudo na mão de uma mesma pessoa. Não é só um banco, é um operador de território. Envelheceu bem esse tweet, Renato. O BTG já tem um setor de energia, que é a Eneva, um setor de dados, que é a Vetal, que era do Estado, né? Tesouro de telecomunicações, que vem aí meio que na... Tô andando se vem na massa da Oi ou não, acho que sim, ainda tem, nem vou entrar nos detalhes. Solo produtivo, como ele falou, né? Da porteira da frente até o comprador, que é a BTRA11, listada. Armazenamento e escoamento, a BTAL11. Exportação agrícola, a Engelhart. E agora, logística aeroportuária. O BTG está desenhando um ecossistema fechado, onde o fluxo do capital e o fluxo da infraestrutura se encontram sob a mesma gestão. Isso não é o mercado funcionando, é uma mudança no eixo do poder. Não se trata de estatizar, mas também não dá para romantizar o que está acontecendo. Quando uma instituição privada passa a controlar cadeias inteiras do território, da terra ao cabo de fibra ótica, do grão ao voo,
A discussão não é mais sobre eficiência, é sobre soberania nacional. É isso que está acontecendo neste exato momento no Brasil. Mas nossos amigos liberais, né, que leram Adam Smith, escreveram 25 livros, ele não questiona. Se você questionar, você é um comunista, duguinista, caçabista. Sério, gente, vocês vão acreditar nos olhos de vocês? O cara tá confessando pra Financial Times qual é o grande plano. Vocês estão vendo a notícia do compra-compra. Vocês já pararam pra pensar que quando você passa o seu cartão na maquininha, o banco ganha uma taxa? Você já parou pra aplicar esse mesmo raciocínio da taxa do cartão de crédito à privatização? Que na pior das hipóteses, o comprador, normalmente ele não tem o dinheiro. Ele vai entrar em contato com o banco, que o banco vai intermediar a compra. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no que a B3 acaba ganhando, deixando de ganhar com essa agenda de privatização? Você já parou para pensar que todas essas instituições financeiras são donos de veículos de comunicação? O BTG comprou algum veículo de comunicação esses tempos? Vai ter um negócio que me falaram, que eu prefiro acreditar até que é mentira, mas eu não vou falar para não ser preso, porque eu não vou ter nem o que falar. E eu falei, mas rapaz... Mas eu vou deixar assim mais ou menos no ar para você entender. Sabe quando você lê uma matéria e aí no final o jornalista coloca assim, ó, o jornalista foi cobrir o encontro a convite do patrocinador. Aí você vê que, né, que o patrocinador é um instituto, então o jornalista você acha que vai falar mal sobre o evento que ele foi lá, com tudo pago, como se bebe, fora do país? Pegue isso e aplique num nível muito maior. Aplique num nível muito maior. Quando o jornalista ele recebe as benesses sem nem precisar participar do evento. Aí você pensa no que está acontecendo. Reflitam muito sobre isso. Essas pessoas não querem Bolsonaro. Essas pessoas não querem um bolsonarista, mas de jeito nenhum. O que existe no Brasil... Ó, assim, vou repetir, sei que é chato. As pessoas da direita conseguem entender que a palavra progressismo não é sobre progresso, é sobre ser, né, identitário, woke. É ser esquerda. Um progressista é uma pessoa de esquerda. Isso é ser progressista. Todo mundo sabe disso. As pessoas conseguem entender que não tem relação. Meu dedo. Mas a mesma galera não consegue entender que o termo liberalismo não é sobre liberdade. Que liberdade econômica, gente? Para de maluquice. Que liberdade econômica? Agora o partido da Frente Liberal, do PFL, do ACM, avô, Toninho Malvadeza. Pelo amor de Deus. O PL, o Partido Liberal, era o partido do Valdemar, na época, que foi vice do Lula. Os liberais que estavam aí, todo mundo junto misturado, foi toda a turma que comandou. Eles criaram o Banco Central, eles criaram todo o sistema financeiro que tem no Brasil. Eles operaram tudo o tempo todo. Assim, tu acha que o Brasil foi comunista algum dia em tua vida? Sabe, assim, se for você botar uma pessoa na sala e começar a discutir conceito, a cada 10 pessoas, cada pessoa vai ter um conceito diferente sobre qualquer coisa. Tipo, democracia é uma palavra é genérico. O que é democracia? Você não sabe o que é democracia. Você não sabe. Até celular. Você fala, celular, você entendeu o que é o celular. Mas todo celular tem, sei lá, 3 câmeras no fundo. Antigamente era uma só, agora tem 3. Tem 4 esse aqui. Ainda tem esse negócio que eu não sei se é câmera ou que não é. Tem um flash. Todo celular é assim? Todo celular é igual? É o mesmo sistema de operação? Não, mas você sabe o que é um celular. Assim, cara, não cai nessa conversa mole. Aí vamos aprofundar. A gente tá vendo no Brasil a sabotagem em relação à margem equatorial. Não pode explorar. Lá nos Estados Unidos, o que é que o Trump tá fazendo? Broca. Mete a broca aí no chão. A gente precisa de energia barata para a indústria americana ficar mais competitiva. Aí a Europa essa semana teve um apagão gigantesco na Europa. Portugal inteira sem luz, Espanha inteira sem luz. As causas aí, eu nem vou entrar nas possíveis causas, mas tá ali, ó. Críticos culpam dependência de energia solar por apagão em Espanha e Portugal. Especialistas em eletricidade, você vê a mesma Financial Times reclamando, apontam para os perigos da instabilidade da rede quando as energias renováveis dominam a produção. Por quê? Porque energia solar só tem de manhã, de noite não tem. Não tem sol. Só tem energia eólica, só tem quando tem vento. Você não tem um fluxo constante. E aí o Arthur comenta, né? Drill, baby, drill, né? Perfure, baby, perfure. Confia nessa baboseira de energia verde, vai dar certo. Você vê a preocupação da Europa. Precisa de energia estável.
antes de falar dos Estados Unidos, vamos olhar para a China. Os comunas estimam construção simultânea de 40 usinas nucleares. Não é de uma, 40 ao mesmo tempo em 2025. No Brasil, eu quero saber até onde é que está Angra. Até hoje lá, não vai. Em 2024, o país asiático bateu seu recorde de investimento na construção de novas usinas nucleares com 20,2 bilhões em investimento. O valor de 7,2 bilhões superior ao montante do ano anterior. Aí imagine toda a cadeia de empregos relacionados a esse setor. Tu vai estudar engenharia química no Brasil para trabalhar onde? Tu vai estudar engenharia química não é nenhum setor, mas você vai ter também um engenheiro químico algumas coisas. Mas botar física nuclear. Eu lembro que até cogitei estudar isso. Mas eu perguntei, vou fazer o quê? No máximo, eu não sei nem se eu ia virar, né? Técnico de consertar os aparelhos de raio-x. Porque normalmente eu não sei se o curso superior, né, ele te dá essa base realmente que tu precisa, de frente de um Senai da vida. Porque aí você tem o físico nuclear. Você vai estudar isso no Brasil pra ser o quê? Mas não, físico médico, eu acho. Era o curso que tinha lá na Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Precisa tem que fazer. Tu vai estudar pra quê? Tu vai trabalhar onde? Tu vai trabalhar onde? Não tem. Não tem vaga de emprego. Agora, vê lá se não tem lugar. Qualquer coisa que tu estudar lá tem. Por quê? Porque tem um mercado desenvolvido com indústrias de diversos setores. Segundo a CNEA, eles têm 102 projetos de usinas nucleares em operação, em construção ou em aprovação para construção. No Brasil, tu não consegue aprovar a margem equatorial. Tu não consegue aprovar a margem equatorial no Brasil. E por que eles estão com essa preocupação? O investimento dos comunas em energia nuclear está alinhado com o planejamento do país para acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial e a instalação de data centers em todo o território nacional. Mas por que energia nuclear? Por que não hidrelétrica? Por que não hidrelétrica não? Esse aí até poderia ser, porque hidrelétrica tem a limitação geográfica, né? Você tem que ter um ponto lá com capacidade para gerar energia elétrica, né? Cachoeiras, rios. Mas por que não energia solar? Por que não energia solar? Por que não energia eólica? Né? Essa energia em transição que a Europa vem apostando? Bom, a fonte nuclear é ideal para abastecer os data centers, pois é capaz de produzir energia de forma contínua, diferente da solar e eólica, que são intermitentes, ao mesmo tempo que não emite gases de efeito estufa. Pode estar do lado de uma cidade, não vai gerar aquela fumaça, poluição tipo a termoelétrica. Na visão do líder comuna, a tecnologia é estratégica e será responsável por liderar uma nova revolução industrial em um futuro breve. O que é que o Trump está fazendo? IBM acena a Trump, promete investir 150 bilhões de reais nos Estados Unidos nos próximos 5 anos. E o Brasil? O Brasil está vendendo a sua infraestrutura para o BTG. Por que a direita brasileira não consegue copiar o Trump? A direita brasileira adora o Trump, mas faz tudo o oposto do que o Trump faz e do que o Trump prega. O Trump tá lá falando, cara, eu não vou deixar entregar um setor estratégico do país, né, que é o setor siderúrgico, nem para os japoneses, que foi a US Steel. Não, o Brasil não, tem que entregar tudo, em nome da eficiência. Gente, eu não tô pregando o governo fazer tudo e sair reestatizando, comprando, sabe, como é? Pô, como é que você desmembra, sabe? Expropriar a empresa. Não, mas pelo amor de Deus, pô. Começa a olhar para a questão, sabe? Um olhar de país, um olhar de nação. Não tem. Setor de energia, você pega petróleo, refino. O monopólio do refino foi quebrado desde a FHC. Até hoje, ninguém quis construir nenhuma refinaria. Por quê? Quando se fala de refinaria meio que privada, a gente comentou sobre a Refit esses dias. Lembra da Refit? Refit, um dos maiores devedores contumazes do país, que até o Ciro Nogueira fez, né, que o pessoal chamou emenda Refit, que é mudar umas coisinhas, né? Mais de 10 bilhões em um estado no Rio, acho que quase 10 bilhões no estado de São Paulo, devendo, CMS. E aí? Por que o Brasil tem que pensar tão pequeno? Por que o Brasil, às vezes, tem que ser tão medíocre? Comparado assim, o Brasil era maior. O Brasil era absurdamente maior do que os comunas. Absurdamente maior, sabe? Em termos de tudo, nos anos 70 e 80. Aí dos anos 70 e 80, o que aconteceu? Teve a redemocratização. A redemocratização é o marco do cataclisma, porque de lá pra cá o Brasil segue só dando errado. Só faz dar errado. Porque são as mesmas pessoas no poder fazendo as mesmas coisas durante 40 anos, falando, não, peraí, a gente vai fazer de novo a mesma coisa, mas agora vai dar certo. Não, a gente vai fazer a mesma coisa de novo, mas agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. E segue dando errado.
tu segue vendo teu poder de compra sendo corroído, tu segue vendo a segurança pública, né, indo pro beleléu, tu segue vendo tudo indo pro espaço. Até falando da questão de refinaria, eu sabia que vinha pela frente. Petróleo vira maior item de exportação do Brasil, enquanto o país importa gasolina. Incrível. É simplesmente incrível. Por quê? Porque a refinaria demora muito para dar retorno. Muito, então ninguém quer. Um país como o Brasil, com a Petrobras, não consegue ser autossuficiente no refino. Uma tecnologia ultrapassadíssima. Ele tá falando aqui, gente, da fronteira tecnológica, não. Ele tá falando de lançamento de foguete, não. Não é foguete que dá ré, não. Isso daqui não é foguete que dá ré. Isso aqui é o básico do básico do básico. Rapaz, assim, e ninguém liga. Ninguém liga, assim, a elite nacional pouco se importa com o que tá acontecendo. Aí você vê, ó, o grande mercado financeiro, que o senador Exalci não quer trazer nenhum tipo de estabilidade na questão do Banco Master. Veja essa notícia. Se você mora em São Paulo e você é daqueles que fala, pô, o dinheiro de São Paulo tá indo pra União, não volta, a gente paga tanto imposto, pra você ficar com mais raiva ainda. E se você não é de São Paulo, você vai ficar com raiva, também vai ficar com raiva. Manchete. Juro da dívida com a União drena recursos arrecadados por São Paulo. Estado já pagou 455 bilhões e ainda está devendo 289 bilhões. Rapaz, que dívida foi essa? Pegou quanto emprestado pra estar devendo isso tudo? Desde o governo FHC, quando se firmou o acordo com o FMI, o Brasil adotou um modelo guiado pela lógica liberal, onde a União cobra juros reais dos estados em dívidas que deveriam ter sido corrigidas apenas pela inflação. Resultado, São Paulo pegou, olha só, São Paulo pegou emprestado 255 bilhões. Já pagou 455, já pagou quase o dobro. E ainda deve 289. Como é que tu pega 255 emprestado, paga 455 e ainda deve 289? Esse é o Brasil. A conta nunca fecha porque o sistema foi feito para isso. A federação virou um mecanismo de distração. A União age como banco e os estados como devedores perpétuos. Quando se fala, né, mais Brasil, menos Brasília, tinha que estar atacando isso daqui também. Isso não é um problema técnico, é uma decisão política. O Estado brasileiro deixou de financiar o desenvolvimento e passou a servir a lógica do rentismo. A turma, os maiores economistas do país que estavam lá ao lado da FHC, eles não sabiam que isso aqui estava acontecendo? Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma decisão política. Aí tem aqui a matéria, né? E só por gente aí ligada a essas questões, ó. Todos são ligados à Febrit, né? O primeiro é Rodrigues, só leu os primeiros, Rodrigues Espada. Auditor Fiscal de Receita Estadual de São Paulo, presidente da Febrit e da AFRESP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, enfim. Aí o que é que ele comenta? Em 97, São Paulo contratou uma dívida com a União para ser paga em 30 anos. Já está pagando há 29 anos. E ainda precisará de uma década para quitá-la, se é que, dadas as condições contratuais, esse dia vai chegar. Em valores corrigidos para dezembro de 24 pela inflação oficial brasileira, o Estado recebeu 255 bilhões, já pagou 455 e ainda está devendo 289. Esta diferença absurda de 489 bilhões decorre exclusivamente dos juros reais cobrados pela União, pelo empréstimo feito com base na Lei Federal de 97, governo do FHC, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal. Você consegue ver? Você vai acreditar que ajuste fiscal significa ajuste fiscal, ou você vai acreditar nos seus olhos que toda vez que tem um ajuste fiscal é para lascar com sua vida, como foi agora do Lula com o BPC? Você vai acreditar nos seus olhos ou no que você acha que a palavra significa? Você prefere acreditar no que está no papel ou que os seus olhos estão te mostrando? Caso, como seria o correto, a dívida fosse paga com apenas incidência do IPCA e IBGE, ela já teria sido quitada em 2012. Portanto, há mais de 10 anos, os valores que foram pagos e os que ainda restam a pagar são resultantes da decisão da União de transformar o empréstimo em uma lucrativa operação financeira que, por outro lado, é responsável pelo desequilíbrio fiscal do Estado. Para agravar esse cenário injusto, desde a assinatura dos contratos, a União controla as finanças de São Paulo por meio de relatórios mensais de missões e de missões técnicas que examinam a situação do Estado e impõem metas e cobram o cumprimento delas nos planos anteriormente estabelecidos. Isso daqui é o padrão FMI.
Quando o FMI empresta dinheiro, exatamente aqui, o FMI te empresta dinheiro, mas coloca, faz auditoria, te ordena como tu pode gastar o dinheiro, coloca meta, tu fica todo travado. Tu entra num espiral que tu tá preso, tu nunca mais sai. É melhor pegar dinheiro com a agiota. Ora, é mais do que óbvio que a União não poderia ter cobrado juros reais sobre o empréstimo, que visava justamente restabelecer o equilíbrio das contas dos estados. Ah, me falaram que era ajuste fiscal. Oh, fui enganado! Fui enganado, trouxa! O juro real pago e o que ainda é devido pelos paulistas, que frisa-se, não é cabível numa relação federativa, está provocando sérias restrições ao orçamento do estado de São Paulo. Por exemplo, no ano de 2024, a prestação mensal paga para a União foi de 1,5 bilhão, valor próximo do empréstimo que o Estado está tomando junto ao Banco Mundial, no valor de aproximadamente 1,4 bilhão, né, a 250 milhões de dólares, para o projeto de extensão verde e resiliente da linha 2 do metrô, sobre o qual pagará taxas, comissões e juros flutuantes, além de suportar a variação cambial e obedecer às conhecidas condicionantes desse banco. Enquanto o governo paulista se obriga a pagar uma dívida que moralmente já está paga desde 2012, o Estado gastou de 2013 a 2024 194 bilhões com segurança pública e 197 bilhões com a dívida. Eu queria chegar aqui. Aí você está perguntando, mas eu não moro em São Paulo, por que eu tinha que estar preocupado? Por que eu tinha que estar preocupado? Você acha que o PCC está atuando no Brasil todo? O PCC nasceu onde? Onde é o centro? Onde é, né, a matriz do PCC? É em São Paulo, né? Você pagou mais de dívida do que você gastou com toda a segurança pública. Com toda a segurança pública. Será que não dá para pegar esse mesmo raciocínio do Estado de São Paulo e aplicar em nível federal? Onde o orçamento do Brasil hoje, metade do orçamento do Brasil hoje, na verdade é mais da metade, já está indo para a dívida. Hoje no Brasil, mais da metade já está indo para a dívida. Hoje no Brasil, 1% que a Selic sobe é 50 bilhões a mais por ano. E se o país não está conseguindo fechar no 0 a 0, significa que está conseguindo pagar as contas. Não consegue pagar as contas. E sim, além desses 50 bilhões extras de cada 1% da Selic, ainda tem um prejuízo do ano normal, do prejuízo do próprio governo Lula. Tu tem noção? É por isso que a dívida está subindo. Tá assim. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Enquanto isso, os bancos brasileiros estão lucrando horrores. Teve banco aí que teve um acréscimo de 30% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Tu acha que isso é normal? E não é o seguinte, não é tu que tem um salário, às vezes tu é vendedor, tu vendia 10 mil reais, no mês seguinte tu vendeu 13, tu vendeu 12, porque essa variação tem pro cara que é vendedor. A gente tá falando de um comércio que já gira na casa de bilhão. Tu tá aumentando 30% numa conta de bilhão. Tu tem noção que é isso? 30% de 1 bilhão já são 300 milhões. É dinheiro que eu te garanto que qualquer um de vocês também fala, cara, eu não fazia mais nada. Eu sou burro, mas esse dinheiro ia durar por resto de minha vida. E das próximas gerações, porque ia. O Brasil foi sequestrado. O Brasil foi sequestrado. Pois tem uma turma que fala até da auditoria da dívida. É surreal. Aí você tem o Banco Central independente. Mais uma vez, tome-lhe juros, tome-lhe juros, tome-lhe juros. Como se a única forma de controlar a inflação no Brasil é juros. Só tem isso. Tem inflação que até a gente tava comentando esses dias, o próprio governo Trump tava falando sobre isso, que ela não tá necessariamente ligada a aumento da demanda. Às vezes é uma questão geopolítica, às vezes é uma coisa que aconteceu em outro país, assim, pô, teve aí uma seca, etc, tudo mais. Não é porque a demanda aumentou, é um fator externo, você não vai conseguir reduzir o preço, etc, por causa disso, você pode até causar mais confusão, você pode sufocar, sabe, o comerciante. Porque vai ser um pé de vacas magras e os juros vão estar ainda mais altos. E aí? Não se discute isso. Se gastou mais com o dinheiro de uma dívida moralmente, assim, eu não sei nem como descrever isso daqui, com segurança pública, gente. E você vê, registros das despesas com segurança pública englobam todas as despesas da função orçamentária de segurança pública, como são policiamento, defesa civil, formação de recursos humanos, informação, inteligência, administração em geral. Como é que tá a segurança pública no Brasil hoje? Tu tá com medo de sair de casa. Teu filho sai, tu sabe se ele não volta.
Aplique isso a nível nacional. Diante dessa sufocante realidade em que o juro real cobrado pela União se transformou em um grande dreno dos recursos arrecadados por São Paulo, os paulistas e todos os outros estados que enfrentam a situação similar devem agir. É preciso que a sociedade civil organizada, a imprensa, a classe política, as instituições públicas, medidas as corretas informações sobre o tema, enfrentem essa injustiça que vem contribuindo há muitas décadas para o aprofundamento de graves problemas da sociedade brasileira. Enfim. Eu ia comentar sobre isso aqui, mas eu quero calma porque tem uma coisa que vem depois. Porque ele vai citar um negócio aqui do The New York Times que tem a ver com o Estadão. Eu não vou falar isso aqui hoje, né? As verdadeiras ameaças ao Estado Democrático de Direito. Mas fique com isso em mente e reflita sobre o Brasil. Colocar um assunto sério desse, né, no meio da confusão do Lula, às vezes você nem para e pensa porque ele tem o INSS, mas tinha dias que eu tava querendo falar sobre isso. Tinha dias o quê? Tinha 2 dias que eu tava querendo falar sobre isso. E tem muito mais coisa que eu quero também falar. Tô esperando o dia, né? O Lula deixar pra gente voltar a falar de Bolsonaro de novo. Tem umas coisas aí bem curiosas. Brasil, direita. Tem um negócio curioso aí pra falar sobre a União Brasil e o PP. Essa união. Interessante mesmo. Outra retrospectiva histórica. Se cavucar, capaz até vereador ser histórico. Mas será que eu vou fazer isso? Ah, meu Deus. Enfim. Eu não dei play. Dei play só no vídeo do Isossi. Eu nem vou mandar. Não vou nem dar o trabalho de mandar aquele vídeo do Isossi, que é um cara de pau, você já entendeu. Duvido que alguém vai querer mandar aquele vídeo pra alguém. Mas, se quiser seguir lá o Telegram. No Telegram sempre tá mandando algum texto lá, vez ou outra. Que a gente publica lá no Quinto, lá no Observatório. Manda os recortes lá no Telegram. Link tá sempre na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição. E tem o Atlas Brasileiro. Kimpan.com/br. Por hoje é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.